Já se falou muito sobre isso. É um dos temas clássicos ao tratar a longa história e historiografia da Segunda Guerra Mundial. É um dos eventos que são definidos, se não como divisores de águas, pelo menos de altíssima relevância histórica e também crítica. Estamos falando do atentado de 20 de julho de 1944, a chamada Operação Valkyria. Até foi feito um filme de sucesso com Tom Cruise alguns anos atrás, filme que, no entanto, tem vários erros e adaptações de roteiro devido às necessidades cinematográficas, que manteve aqui e ali intacto o sentido da história, a chamada Operação Valkyria. A figura central, considerada pelo menos central, do complô de 20 de julho de 44 é, obviamente, ele. Gauss Maria Philipp Schenk Conde von Stauffenberg. Esse coronel, bastante jovem, tinha apenas 36 anos, com deficiências evidentes. Faltava-lhe um olho, havia perdido a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Essas eram as deficiências mais graves. Para ele, que antes da guerra se dedicava à escrita e era um grande apaixonado por cultura. Depois de ser salvo pelos médicos após o ataque de metralhadora que sofreu na Tunísia, von Stauffenberg aprendeu mais rápido a manusear explosivos do que a voltar a escrever com a mão esquerda, que não era sua mão dominante. Mas von Stauffenberg não agiu sozinho, sabemos disso. Vimos isso não só pelos resultados dos tribunais populares, que custaram cerca de 5.000 vidas, mesmo que o núcleo daquela conspiração não chegasse a 100 pessoas. Von Stauffenberg tinha por trás dele o que era conhecido como Schwarze Kapelle, a Orquestra Negra, não no sentido nazista, obviamente. Era uma assembleia de militares, policiais, mas também de políticos, diplomatas, que realmente já tinham tido o suficiente do nazismo, que não aguentavam mais. Antes de von Stauffenberg, havia o major-general Henning von Treskov, um homem resoluto, mas não exatamente um homem de ação, embora várias vezes tenha se colocado na linha de frente para atentar contra a vida do Führer. Von Treskova era um técnico, um tático e achava que estava aproveitando da melhor forma possível. Um presente incomum chegou de outros 2 oficiais que aparentemente simpatizavam com a causa da Schwarze Kapelle. Ou seja, o almirante Wilhelm Canaris e o general de brigada Hans Holster, respectivamente chefe e vice-chefe da Abwehr, a espionagem militar. Sim, a espionagem militar alemã naquela época, pelo menos a do exército, era dominada por oficiais antinazistas em luta constante com a espionagem das SS. Liderada por Walter Schellenberg, autor do Rapto de Meló, sobre o qual já comentamos. Pois bem, acontece que no início de 1943, a Abwehr apreende de 2 agentes britânicos capturados um novo tipo de artefato, um artefato de explosivo plástico. Uma mistura chamada Nobel 808, em forma de blocos, para ser acionada através do que ficaria conhecido como os lápis ingleses. Imagine só, pequenos cilindros de cobre, com um percussor de mola preso dentro e uma pequena cápsula de ácido acima, apertando com os dentes a cápsula de ácido. Isso corroeria o fio da mola até liberar o percussor, que, se inserido no bloco de explosivo plástico, causaria a detonação. Um artifício que hoje poderíamos chamar de rudimentar, considerando tudo o que aconteceu no campo dos armamentos e explosivos. Com avanços tecnológicos impressionantes, mas para a época era definitivamente inovador. Pois bem, von Treskov havia utilizado essa novidade pela primeira vez em março de 1943, quando Hitler foi visitar Smolensk. No quartel-general do Heeresgruppe Mitte, o grupo de exército do centro, onde von Treskov servia como chefe do Estado-Maior dentro do Segundo Exército, ele havia preparado bem aquelas bombas. Von Treskov as colocou em uma caixa de madeira, com os distintivos do Cointreau, o famoso licor francês. E ele pediu ao tenente-coronel Brandt, do séquito de Hitler, que levasse aquela caixa de volta para a Alemanha, para pagar uma espécie de dívida de honra, com o general Helmut Stiff, diretor do Oberkommando Becher. Obviamente era uma desculpa,
Mas a bomba não tinha funcionado e, às pressas, von Treskov teve que voltar para Berlim para recuperar a bomba antes que alguém descobrisse a verdade. Por que não tinha funcionado? Dizia-se que a altitude, junto com a temperatura extremamente baixa no compartimento de carga do avião de Hitler, tinha travado o percussor, apesar da ação corrosiva do ácido. Aquele foi mais um dos vários golpes de sorte de Hitler. Quantas vezes já escapara de atentados? Já tinha acontecido antes, então Burger Breuscheler, quando anos antes, um atentador solitário tentou explodir a cervejaria, berço do nazismo em Munique, justamente na noite em que Hitler deveria fazer um discurso lá no aniversário do fracassado Putsch de Munique. Mas Hitler, naquela noite, de última hora, tinha ido embora. E depois, houve os casos das mochilas explosivas que não detonaram, do casaco recheado de explosivos que um coronel deveria vestir para uma missão suicida, durante a exposição de armamentos soviéticos capturados. Também esse fracassou. Foi abortado, porque Hitler havia decidido sair da exposição antes do previsto. E o coronel teve que sair às pressas para desarmar as bombas e não explodir sozinho. E depois as tentativas de emboscada com tiros de pistola, com ampolas de cianeto, tudo fracassou. Nem as bombas nos motores dos aviões funcionaram. Parece até que Hitler fosse protegido por algo ou alguém superior, para quem quiser acreditar nisso. Pois bem, quando von Treskov precisa passar para von Stauffenberg a tarefa de comandante militar da operação para matar Hitler, porque foi chamado de volta à frente oriental, von Stauffenberg elabora um novo plano. Ele entende que é preciso aproveitar todos os artifícios que o nazismo adotou ao longo do tempo para atingir o próprio nazismo, matando-o com suas próprias armas. Existe um plano chamado Valkyria. É um plano criado para fazer intervir as reservas, o exército territorial, o Ersatzheer, os reforços. No caso de revolta dos muitos trabalhadores estrangeiros escravizados e levados para a Alemanha para trabalhar nas fábricas, os nazistas não são estúpidos. Sabem que os trabalhadores reduzidos à escravidão poderiam, mais cedo ou mais tarde, se rebelar. Então eles criaram esse plano de intervenção. Pois bem, Stauffenberg acha que, antes de tudo, esse plano pode ser a base ideal para obter a fidelidade das tropas e levá-las, involuntariamente, a derrubar o regime. E o segundo pensamento de Stauffenberg é justamente, nessa perspectiva, excluir da Valkyria as Waffen-SS e as SS. Isso porque, como lhe foi sugerido por outros, não basta apenas matar Hitler. É preciso desestruturar todo o seu regime, começando pela máquina repressiva, começando pela seção de proteção. Daqueles homens com uniformes pretos e raios prateados, são eles o inimigo e não devem ser mantidos no poder. Com uma única exceção, mas é uma exceção especial, que é a de Arthur Nebe. Ele é o diretor da Polícia Criminal, a Polícia Criminal, que por ordem de Himmler, anos antes, foi incorporada ao Reich. Sicherheit 80 e vestida com os uniformes da SS. Nebe é um caso à parte. Apesar do uniforme, ele se juntou a Schwarzkapelle e pagará por isso. Depois, a todos os outros. Há muitos militares. Não há só von Treskov, nem mesmo seu poderoso tio, Fedor von Bock, marechal de campo. Há von Stuttnagel, o governador militar da França. Outro elemento de destaque do exército. Há o barão von Moltke, que é descendente de uma família prussiana muito conhecida e muito influente. Depois há um nome mitológico, o do Fel. Marechal Erwin Rommel não participa diretamente da conspiração, mas está a par. E fez saber aos conspiradores que não era contra uma mudança de regime político. Rommel claramente não pôde intervir nesses dias, após o desembarque na Normandia, depois que até mesmo alguns paraquedistas desceram no pátio do seu quartel-general no castelo de La Roche. Guillaume Rommel está envolvido em conter a invasão libertadora da Europa pelos aliados. Pouco antes, ele também sofreu ataque aéreo com metralhadoras. Ele está em casa se recuperando, então não pode agir nem fazer nada. Mas não importa. O plano de von Stauffenberg é tomar Berlim e de lá enviar ordens para todos os distritos do Reich, inclusive territórios ocupados. Em cada distrito é preciso desarmar as SS, tanto as Waffen quanto as normais, tomar o poder, prender os elementos mais perigosos e proclamar um novo Estado. Com ele, há outros elementos de comprovada experiência política.
Há o Marechal Ludwig Beck, que pediu demissão anos antes. Há outro Marechal, von Witzleben, que nos planos deveria ser o novo chefe do exército. O ex-Gauleiter de Leipzig, Karl Goerder, precisou se afastar. Himmler ficou desconfiado e emitiu um mandado de prisão contra ele. Há um ex-diplomata, Ulrich von Hassel, que já foi embaixador na Itália, cuja filha se casou com um nobre italiano, Pirzio Biroli. E depois há muitos outros elementos. Já falamos de Canaris e de Oster. Há ainda o chefe da Orpo, a polícia de Berlim. O conde von Eldor garante que seus homens ajudarão os de von Stauffenberg a manter a ordem pública no período mais delicado. O plano de intervenção deve ser executado o mais rápido possível. Von Stauffenberg pessoalmente vai até Hitler no Berghof, nos Alpes, na fronteira entre a Baviera e Salzburgo, para que ele assine as modificações em Valquíria. Hitler não lê as modificações, confia, assina e manda o oficial embora. Em julho, tudo está pronto para o plano. O plano prevê que von Stauffenberg vá, graças à sua função de chefe do Estado-Maior, Wolfschanze, a Toca do Lobo, aquele complexo de bunkers na Prússia Oriental onde Hitler se sente à vontade. De onde o ditador comanda seus exércitos, reais ou só no papel. Afinal, a guerra vai muito mal para a Alemanha nazista. Von Stauffenberg, uma vez chegando a Wolfschanze, terá que acionar o elemento detonador, ou seja, armar aquelas 2 bombas de explosivo plástico, colocá-las na sala de reuniões, que é um bunker, deixá-la com uma desculpa, como um telefonema, e voltar logo para Berlim. Enquanto isso, um cúmplice dele, o general Erich Felgebel, responsável pelas telecomunicações, vai desligar todo o quadro telefônico da Wolfschanze. Ele vai isolar o local, dando tempo para von Stauffenberg voltar de avião a Berlim. Enquanto isso, o Ersatz-Air já deve ter começado a agir em Berlim. Já terão feito as prisões, as detenções, fechado a sede do partido, fechado a sede da SS e tomado o poder. Esse é o plano previsto. É um plano muito elaborado que prevê uma sequência de ações que devem ser realizadas com precisão e pontualidade. Diríamos Suíça. É necessário, obviamente, o consentimento de um personagem traiçoeiro que até agora nunca deu sinais claros. Esse personagem é o general Erich Fromm, o chefe do Ersatz, o chefe do exército territorial. É ele quem deve assinar a mobilização. Até agora, ele sempre menosprezou e foi ambíguo. Ele se informou e está perfeitamente ciente do plano de von Stauffenberg e dos outros. No seu escritório há outros conspiradores, como o general Wolbrich e o tenente-coronel Merz. Von Kirchheim, porém, ao mesmo tempo, sempre se declarou um nazista fiel. Não há tempo, de qualquer forma, para hesitações. Uma primeira tentativa de assassinato de Hitler em Rastenburg, na Toca do Lobo, falha por um contratempo meramente temporal. A reunião termina mais cedo e von Stauffenberg não tem tempo de ativar o plano Valquíria. Nova reunião marcada para 20 de julho de 1944. Von Stauffenberg chega pouco antes da hora do almoço. Com uma desculpa, ele pede para se retirar para um quarto, dizendo que precisa trocar as golas da camisa. Está muito calor. Ele está especialmente suado e precisa se refrescar. Ele não quer chegar diante do Führer cheirando a suor. Em resumo, Von Stauffenberg se afasta com seu assistente, o tenente von Eften. Ele troca o colarinho da camisa. do uniforme e Consegue armar apenas uma placa de plástico. Não consegue armar a segunda. Enquanto isso, lá fora pedem que ele se apresse, pois a reunião vai começar. Não só Benito Mussolini deve chegar a Minuti, vindo de trem da Itália, talvez ele também participe da reunião. Não estarão presentes Himmler nem Goebbels, mas o objetivo é atingir Hitler. A outra novidade: por causa do calor, Hitler decidiu não usar o bunker habitual. Ele sufocaria lá dentro. E por isso, prefere a Lagerbracke, um prédio pré-fabricado de madeira que foi adaptado como sala de reuniões. É claro que isso é um problema, porque se um bunker de concreto armado garante um efeito particularmente potente de concussão de um explosivo em seu interior, o mesmo não acontece com a estrutura de madeira. Uma construção de madeira dissipa energia para fora, o que é um problema grave. Mas von Stauffenberg já está envolvido e segue em frente.
Ele coloca o explosivo dentro da pasta e coloca a pasta debaixo da mesa de reuniões, perto de uma das pernas da mesa, o mais próximo possível de Hitler. A desculpa que ele usa para conseguir se aproximar cada vez mais do ditador é o fato de que ele não só perdeu um olho, mas também 7 dos 10 dedos das mãos. Ele tem lesão auditiva. Von Stauffenberg ouve pouco e, se longe, pode não ouvir nada. Com essa desculpa, ele consegue se aproximar, colocar a pasta e depois sair. Mais uma desculpa. Uma ligação importante de Berlim. Stauffenberg sai, entra em contato com Felgbel e diz a ele que em breve haverá a explosão. Depois disso, ele não faz mais nenhuma ligação. Ele sai para o barracão Lager em passo normal. Quase ninguém percebeu sua ausência. Enquanto isso, no barracão Lager, a reunião continua. Fala-se sobre a situação dos exércitos no Lago Peipus e a necessidade de enfrentar outra ofensiva do Exército Vermelho. O relator está dizendo que, se não for feita uma retirada rapidamente, a situação no Lago Peipus será uma verdadeira catástrofe. Ele não consegue terminar a frase. Uma explosão poderosíssima interrompe o discurso e faz quase todos os presentes voarem para os 4 cantos da sala. Alguns chegam a voar pelas janelas enquanto o teto explode. Von Stauffenberg observa de longe, chama o assistente, ambos entram no carro e ordena ao motorista que vá rapidamente ao aeroporto. Eles se livram da segunda bomba que não foi acionada e quando chegam à barreira de controle, com um estratagema, conseguem que a deixem abrir, sem que as tropas de guarda possam contatar a Toca do Lobo. O problema é que ninguém em Berlim tomou a iniciativa. Chegou a notícia do atentado em Berlim. Sabe-se que von Stauffenberg agiu, mas Fromm não toma nenhuma atitude. E Olbricht inicialmente hesita. Não é certo. Ele quer recomendações, quer garantias de que o plano realmente deu certo. Ele quer que Stauffenberg pessoalmente lhe assegure que Hitler está morto. Fazendo isso, perdem-se várias horas preciosas. Quando Stauffenberg aterrissa em Berlim, descobre que Valkyria não foi executada. Ele fica furioso, liga imediatamente para o Blenderblock, o complexo de edifícios dentro do qual está o Oberkommando, e ordena a Olbricht, que inclusive é seu superior, que coloque Valkyria em prática, mesmo que seja preciso prender o general Fromm Olbricht. No final, ele se deixa convencer, assina as ordens, coloca Fromm em prisão domiciliar, já que ele não quer participar, e envia as ordens para Martiglia. Ordens que são redistribuídas são enviadas para vários distritos na Alemanha, mas também na República Tchecoslovaca. Ou seja, o que restou do protetorado da Boêmia e Morávia, em Paris, Milão, Varsóvia, onde houver tropas alemãs. As ordens são: há um golpe de Estado em andamento. As SS mataram Hitler, capturem todas e coloquem sob custódia, junto com membros do partido. O novo chefe de Estado é o General Beck, o novo chanceler Karl Gödel, o novo chefe do exército von Witzleben. Só a eles devemos responder. Inicialmente, o golpe de Estado dá certo. Dá certo, porque as ordens vêm única e exclusivamente do Blenderblock. E todos confiam em von Stauffenberg e em Beck, que intervém sempre que há um problema. Pelas ruas, a Ordnungspolizei do Conde von Eldorf, mas também as tropas da reserva, o Waffenbataillon Grossdeutschland, montam postos de controle, pedem reforços de tropas blindadas e mantêm a ordem. Basicamente não há confrontos, mas algo acontece. Algo acontece, porque na verdade na Polisianze há alguns mortos, poucos. O próprio tenente-coronel Brandt, aquele que sobreviveu à bomba. Na caixa do Cointreau, um estenógrafo, alguns outros oficiais. Depois, há vários contusos. Alguns feridos graves, como o almirante von Puttkamer. Hitler está vivo, com escoriações no braço e atordoado pela explosão. Tanto é verdade que o dedo dele está bastante limitado, pelo menos nos primeiros dias. Mas ele está vivo, não morreu. Ele só precisa de algumas horas para recuperar o controle. Horas que servem para prender Felgbel, restabelecer as comunicações e enviar para Berlim as ordens de prisão para todos os participantes do golpe de Estado. Von Stauffenberg e outros. Goebbels, ministro da propaganda, é quem resolve a situação. Já falamos dele recentemente. Goebbels recebe em sua residência o Major Otto Remer, comandante do batalhão Grossdeutschland, batalhão da guarda. Foi ordenada a prisão do ministro da propaganda do Reich. Goebbels, porém, faz o Major Remer falar com Hitler, que assegura sua lealdade. E a partir desse momento, tudo muda.
Tudo muda porque nos vários setores da máquina organizacional do exército alemão, as ordens do Blenderblock de von Stauffenberg são ignoradas ou bloqueadas. E as ordens que chegam da Toca do Lobo são executadas à noite. Agora está claro que o grupo do Estado fracassou. Fracassou, talvez pelo atraso, talvez por uma subestimação, certamente porque Hitler não morreu. Os soldados do Major Hemmer e outras unidades tomam o Blenderblock quase sem resistência e capturam todos os oficiais presentes. Ludwig Beck pede uma pistola. Pede para poder se suicidar. Seu pedido é atendido. Beck tenta 2 vezes, mas só consegue se ferir e é morto a tiros por um sargento. Da mesma forma, na França, o general von Stülpnagel também tentará se matar com um tiro, mas conseguirá apenas se cegar. Será levado para a prisão e morto. Von Stauffenberg, Ulbricht, Mersford, Kierheim, o tenente von Heften e outros colaboradores deles são reunidos pelo general Fromm, que convoca uma corte marcial improvisada e condena todos à morte, apesar de Hitler os querer vivos. Para servir de exemplo, para submeter a um julgamento chamado popular, para mostrar ao povo alemão que é inútil se rebelar e que ele é o Führer da Alemanha. As sentenças são executadas por fuzilamento no pátio do Blenderblock. Dizem que von Stauffenberg, no momento da rajada de fuzilaria, grita: "Viva a nossa sagrada Alemanha!" Não há provas disso. O que é certo é que nos dias, nas semanas, nos meses seguintes, a caça aos conspiradores se torna implacável, se torna a última face brutal do regime. É aplicado um princípio, o do SIPRAF, ou seja, a possibilidade de punir os familiares de quem desobedece às ordens. É tão brutal que a esposa e familiares de von Stauffenberg vão parar em um campo de concentração. Eles serão libertados pelos aliados no Lago de Braies, Valpusteria, quase 1 ano depois. Em maio de 1945, o Marechal Witzleben, Karl Goerder, Ulrich von Hassel e outros são acusados pelo Tribunal do Povo. Um tribunal de fachada com julgamentos que duram 5 minutos 8, quando muito conduzidos por um promotor implacável. O juiz Roland Freisler, que participou da Conferência de Wannsee em janeiro de 1942, von Witzleben chega a ser levado a julgamento sem cinto, sem suspensórios. Obrigado, já idoso, a segurar as calças com as mãos para não ficar de cueca diante do tribunal. Querem humilhá-lo. Ele e outros são enforcados em ganchos de açougueiro com cordas de piano. Um gesto bárbaro. Filmado, aliás, por cinegrafistas, para um filme que depois é exibido para o deleite de Hitler, Bormann e dos outros altos funcionários do regime. Algo realmente absurdo. Arthur Neb tenta fugir justamente na região do Elba, onde hoje é uma base, será capturado e executado. O conde von Eldorf também será fuzilado. O mesmo destino para o general Feldgeber. O almirante Canaris será preso em Flossenburg e executado poucos dias antes das tropas americanas conseguirem chegar ao campo, em abril de 1945, e libertá-lo. Quanto a Erich Fromm, o homem que alguns acusam de ser um moderno autor do Grande Recusa, perderá toda a importância aos olhos de Hitler. Ele será destituído de seu cargo de chefe do Exército Territorial, que será entregue a Himmler, o chefe da SS. E após um breve período, ele também será preso e, por fim, executado. Em março de 1945, fechando um ciclo, o da Schwarze Kapelle, de homens que tentaram se opor ao tirano. Também para deixar claro que não, nem todos os alemães queriam Hitler. E não, nem todos os alemães mereciam um homem e um regime como os de Adolf Hitler. Obrigado por assistir.